Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Imaginar era uma coisa em que o Erik Satie era muito bom. E, portanto, ele, nesta altura do toda a gente a fazer coisas muito grandiosas, a ópera, tudo isso, ele surge com esta ideia de vou fazer uma coisa extremamente simples, minimalista, nós poderíamos chamar-lhe hoje, e isso é que vai ser a revolução. Nesta era de ruído e tudo mais, eu vou fazer uma coisa rente ao silêncio. No encontro com a beleza desta semana, o Martim Sousa Tavares traz aqui um título, uma frase que é um mantra. É um mantra para a Bíblia, vida, para a minha vida, sem dúvida. Diz qual é. Menos é mais. Menos é mais. E é mesmo. Não é? Vais provar isso neste encontro com a beleza? Vou tentar, pelo menos vou tentar. Usam muito este mantra? Menos é mais? Na vossa vida? Menos do que super. Eu gostaria, na verdade. Mas sim, acho que sim. E vamos, para falar do menos é mais, vamos a um dos tempos em que houve mais, no fundo. Então. Vamos a Paris, fin de siècle. Estão situados? Imaginam-se lá, fim do século XIX, Paris, capital do mundo. Bem mais interessante do que fim do século XX. Sim, muito mais. Podendo escolher quem é que quer estar em Paris em 97. Mas que não Tens aconteceu nada. coisas interessantes também, a abertura do Pompidou, não sei o quê, mas sim, podendo escolher, por favor. Mas o que é que acontece? Temos essa sociedade muito cosmopolita, com uma atividade cultural, intelectual muitíssimo estimulante, tudo acontece, e neste momento o grande fascínio, a coisa cool na Paris de fim do século é o gosto pelo exótico, por aquilo que é exótico, nomeadamente o orientalismo, por exemplo. Entram no gosto francês, por exemplo, as estampas japonesas, já estão a ver aquela onda do Hokusai, por exemplo. Toda essa estética oriental, inclusivamente comida japonesa, por incrível que pareça, na exposição universal traziam essas manifestações, as pessoas ficavam fascinadas com aquilo. Onde nasceu a Torre Eiffel, não é? Exatamente. E ficou. Exatamente. Mas pronto, esta cultura do orientalismo e também um bocadinho a cultura da antiguidade, a antiguidade clássica, helénica, grega, vista como uma coisa também do Oriente Europeu, se quisermos. E temos assim muitos exemplos, para dar alguns. O Salammbô do Flaubert é um livro extraordinário de um exemplo de orientalismo. No teatro, a Salomé do Oscar Wilde, apesar dele não ser francês, o texto é publicado em francês, final do século XIX, passa-se nesse ambiente, na Judeia, esse ambiente bíblico extraordinário. Os poemas do Pierre Louis, a chanson de Billy Tice, poesia grega que ele imagina, na pintura, etc. Bom, e a música também quer apanhar este comboio. Mas como é que se faz música inspirada na antiguidade grega? É difícil, não havia gravações, eles não tinham ainda um sistema de partituras, portanto, só imaginando, de facto. E imaginar era uma coisa em que o Erik Satie era muito bom. E, portanto, ele, nesta altura do toda a gente a fazer coisas muito grandiosas, a ópera, tudo isso, ele surge com esta ideia de vou fazer uma coisa extremamente simples, minimalista, nós poderíamos chamar-lhe hoje, e isso é que vai ser a revolução. Nesta era de ruído e tudo mais, eu vou fazer uma coisa rente ao silêncio, e isso é que vai ser incrível. Então ele publica em 1888 uma peça para piano muito simples, à qual ele chama Gymnopédie também, que é inspirada aqui numas festas espartanas, espartanas não no sentido que não havia nada para comer nem beber, mas porque eram mesmo feitas em Esparta. Portanto, como dizia, esta festa está espartana, não há aqui nada para comer. Não, era mesmo em Esparta, e as Gymnopédie eram, juntam-se aqui duas palavras, o gymnos, que quer dizer despido ou desarmado, e dá origem à ginástica, ao ginásio. Sabiam porque fazia-se ginástica nu. Não Portanto, sabia. Vem o gymnos, quer dizer despido, e o pédos. Vou perguntar se isso é verdade ao Marco Neves do podcast Português de Baixo. Olha, ele dirá que sim. E o pédos vem das crianças, o infantil, a pediatria, por exemplo. Portanto, eram festas em que as crianças dançavam com os adultos e tudo mais, e tudo nu. Não vamos fazer comentários sobre isso, vamos focar-nos na música, ok? Então, ele publica esta peça chamada Gymnopédie, e depois mais uns anos... O Pedidi tentou fazer isto e não lhe correu muito bem. Nada bem. A Gymnopédie foi outra festa. Outra festa que não interessa. Exato, ele no espaço de 10 anos publica 3 peças destas, são todas muito parecidas, é música muito transparente, e é engraçado até, se nós abrirmos a partitura daquilo, ele usou muito pouca tinta, são muitas notas brancas, que são umas notas de duração maior, e parece que não é nada na
página. É completamente minimal. E é uma música demasiado lenta para se dançar, portanto é mais uma evocação àquilo que seria uma dança lenta. E na altura em que sai a terceira destas peças, o Erik Satie, o autor, está na penúria. É um tipo, ninguém dá nada por ele, porque lá está, é um revolucionário a fazer silêncio na era do ruído e, portanto, quem fala mais alto é quem se consegue fazer ouvir, ontem como hoje, e, portanto, os que optam pelo silêncio são ignorados. Mas a música dele era muito boa. E quem se dá conta disso é o Claude Debussy, um grande compositor, na altura já líder estético da vanguarda francesa, que, para ajudar o Satie, diz, bom, eu vou pegar então em duas das tuas peças e vou transcrevê-las para a orquestra, porque eram peças para piano, e pode ser que elas assim viajem um bocadinho mais e tu ganhas uns direitos com isto. É uma espécie de uma remistura, não é? Exatamente. Ele lança, posso fazer uma remistura do teu tema? Nem mais. Então ele faz esse remix e uma das Gymnopédie é muito, muito conhecida, mas estamos a falar de centenas de milhões de visualizações no YouTube. Se vocês puserem Gymnopédie ou qualquer playlist de música clássica para ler à chuva, ou para ler à lareira, ou para ler a dormir, aliás, para ouvir a dormir, ou para ouvir enquanto se estuda, está sempre lá esta peça. A Gymnopédie número 1, mas nós vamos ouvir a número 3, para ajudar o compositor, lá está, a sair da penúria. Portanto, vamos ouvir esta ultra famosa também, mas não tanto como a primeira, e pensem nisto, num ambiente de stress, o que era a revolução de trazer isto. Isto quase que é um precursor da música ambiente. Quando ouvirem vão perceber porquê. Estava a pensar naquilo que estavas a dizer há pouco de ele estar em contracorrente, nesta altura, fazendo este tipo de música. Não estava pronto para isto. Com tudo o que estava a acontecer culturalmente também, né, em Paris. E depois pensar como ele hoje é valorizado e que se calhar muitos dos artistas contemporâneos que estavam a fazer a coisa da moda na altura não têm o reconhecimento que hoje... Sim. Sabe, quem adora esta música, vou dar exemplos. Yoko Ono, Marina Abramovic, John Cage, portanto todos esses artistas que vão pela via do silêncio, da natureza, da contemplação, de uma simplicidade, está tudo aqui. É engraçado teres falado também do Debussy, porque ele tem aquela peça que é o Clair de Lune. Exatamente. Que ficou muito famosa depois, acho que aquilo é um poema do Verlaine, mas que depois foi adaptado também para música pelo Debussy, mas hoje em dia há muitas versões daquela música, até por exemplo mais recentemente do Kamasi Washington, que é um saxofonista. Eu acho que a do poema incrível. É o Prélude à l'après-midi d'enfant, do Mallarmé, do poema do Mallarmé. Não sei, mas é possível que sim, até porque o Clair de Lune, no próprio tema,
dá poesia para quem a quiser, não é? Sim. O luar. Mas não ficaram mais serenos? Eu fiquei. E eu já percebi o título do episódio. Porque eu acredito que menos é mais. Eu acredito muito nisso. Percebo. E o Sati veio aqui provar, e o Martim Sousa Tavares também, com esta escolha no Encontro com a Beleza desta semana. Ouçam também pelo Spotify, pelas plataformas de podcast. Ouçam em todas. Ouçam em todas. E vejam qual é que gostaram mais. Sim, onde é que tem melhor som. Exatamente. Depois digam-nos para ficarmos só com essa. Exatamente. Um abraço, Martim. Até para a semana. Tchau, até para a semana.